25º Ciclo de Estudos Espíritas Abrigo Jesus. O tema principal desse encontro é o mundo em transição. E nessa sequência, no primeiro tempo de hoje, nós teremos o nosso irmão Vladimir Alexei Rocha falando para nós da época de transição. O foco vai ser na culminância do ciclo evolutivo do planeta. Ele estará abordando também a predominância do egoísmo, orgulho e outros vícios, espíritos rebeldes, ação de saneamento geral. Então nós vamos passar aqui a palavra para o nosso irmão Vladimir. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos intua para as reflexões dessa manhã. Todo mundo nos ouve direitinho? Estou muito acostumado com essa tecnologia, não? Que Jesus nos abençoe, meus amigos. É uma alegria para a gente retornar a esse encontro, tendo a oportunidade de retomar as reflexões do Evangelho, da doutrina espírita, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho. Nós agradecemos ao nosso Luiz Roberto, na pessoa de quem a gente cumprimenta, a todos os dirigentes e colaboradores do Abrigo Jesus, nesse 25º ciclo de estudos. Agradecemos ainda os nossos irmãos que nos abrilhantaram com suas músicas, asserenando o coração de quem vai falar, porque é muita emoção. A gente, como o tema ele é um tema profundo, ele vai exigir um pouco da gente algumas digressões filosóficas. Nós começaremos a nossa proposta dessa manhã com Emmanuel. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz para a gente o seguinte: em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Ao longo das nossas reflexões nessa manhã, a gente vai trazer algumas palavras-chave que vão ser a tônica dessa proposta, porque o tema é profundo. E se a gente olhar no horizonte, nós vivemos sob a transição há muito tempo. Há muito tempo. Há milênios. E aí nós vamos, nessas digressões filosóficas, percorrer alguns caminhos, apontando para a gente reflexões que vão nos trazer a certeza da continuidade, a certeza de que a transição ela é para algo bom, profundo e bonito, mesmo que a gente ainda não esteja compreendendo isso. Porque também traremos alguns números para ilustrar a nossa fala do quanto a gente tem vivido, passado, aprendido, refletido e até provocado algumas percepções de que não estamos ainda progredindo como deveríamos. Para isso, a gente utilizou da filosofia, que é do tríplice aspecto doutrinário, que permite que a gente faça mais reflexões, ao invés de imposições de ideias muitas vezes arbitrárias. São reflexões, para que nós possamos sair, às vezes, do nosso cadinho e trazer, dentro dessas propostas, uma ideia nova para encarar a realidade que nos envolve, para encarar a realidade que nos cerca. Junto com Emmanuel, nós trouxemos André Luiz também, em Evolução em Dois Mundos, quando há a seguinte pergunta: como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? Aí André Luiz responde: no plano espiritual imediato, à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas
em quase 2/3 permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte, aos interesses terrenos. Então, quase 2/3 dos espíritos desencarnados, eles permanecem jungidos, unidos às questões materiais, às questões terrenas. E como a gente tem uma população espiritual de cerca de 3 vezes mais a população terrena, a gente tem uma ideia do quanto ainda estamos imantados às questões materiais que predominam no orbe de provas e expiações. Esse orbe de provas e expiações vive franca transição, partindo para a regeneração. E dentro dessa proposta filosófica, a gente poderia afirmar para vocês, para todos nós, que essa transição, que essa regeneração, ela está acontecendo desde que o mundo é mundo. Só que como nessa reencarnação estamos despertando a nossa potencialidade maior para a vida espiritual, hoje nós conseguimos reunir recursos, instrumentos, memória, vivência, capaz de ilustrar, de fixar valores dentro de nós que até então nós não tínhamos enxergado, ou que ficaram submersos em nosso inconsciente. A ideia agora é aflorar essas potencialidades que existem latentes para que haja, numa proposta de espaço-tempo, a construção de um novo saber, a construção de uma nova filosofia de vida. Mas não fiquemos preocupados, porque a gente não vai abordar a filosofia propriamente dita. Nós não vamos explorar a filosofia, mas nós vamos trazer elementos da filosofia, principalmente alguns filósofos, que ilustrarão o que nós estamos vivendo, para a gente compreender o que Hermínio Miranda chamou de memória histórica ou simetria histórica, que é a simetria que existe entre a alma e suas diversas reencarnações, mostrando a coerência de um processo reencarnatório evolutivo. E a gente vai perceber isso na vida de Blaise Pascal, que foi um filósofo por volta de 1600 e alguma coisa, que viveu apenas 39 anos. Mas que dos seus 39 anos, a vida foi para ele um martírio. Um martírio. Porque ele tinha várias características que o colocavam em dificuldade. Ele tinha problemas renais. Ele era feio, tadinho. Ele era prejudicado. Se a gente olhar os retratos dele ali pela internet, a gente vê que ele era desprovido um bocadinho. Então ele, com todas as dificuldades, cálculos renais, ele tinha problema de pressão, ele tinha problema de coração, ele tinha uma série de limitações, apesar de ter nascido em um berço que tinha tudo para dar certo, porque era de uma família nobre, um lar estruturado, só que aos 3 anos esse lar se desfez, porque a mãe desencarnou. Com o desencarne da mãe, aquela família que era promissora, ela vai por terra. E aí começa o martírio dele, porque desde os 3 anos vive em um ambiente conturbado, diferente, em uma sociedade ainda muito preconceituosa e muito cheia de armadilhas. As armadilhas de então não eram propositais, mas eram fruto desse crescimento e desenvolvimento do conhecimento. Desenvolvimento esse que a gente percebe que até hoje, nas 2 asas trazidas por Emmanuel, ele caminhou muito mais em busca da sabedoria pelo conhecimento do que pelo desenvolvimento do amor. Então, a gente vive momentos de transição em que é necessário nós equilibrarmos essas 2 asas, ainda pelo desenvolvimento do conhecimento. Porque o conhecimento, nesse caso, ele nos permite desbravar, ele nos permite levantar o véu
daquilo que até então a gente não conhecia, daquilo que até então a gente não sabia ser possível ou ser real entender. Sem contar que na maioria das vezes nós nos tolimos, nós nos sabotamos nesse avançar do desenvolvimento do conhecimento. Muitas vezes por perda de foco, muitas vezes porque na ânsia de aprender, de gerar conhecimento, a gente tenta conhecer de tudo. É até a proposta, né? Conhece de tudo e retém o que é bom. Mas o que é bom? O que nesse momento seria capaz de aplacar as nossas ansiedades? Por isso que Jesus, ele não apenas dividiu o calendário, mas ele trouxe o amor de uma maneira que a gente ainda está distante de compreender. A amplitude e a profundidade da simplicidade do Cristo. Então a simplicidade dele é um convite, parece antagônico, mas é um convite a desenvolver o nosso conhecimento. Não para nos tornarmos novos catedráticos, mas para aprendermos a sermos simples. A proposta é da simplicidade. Por isso que Jesus, quando ele propõe no Evangelho, ou quando ele traz no Evangelho que ele é a água viva, que quem beber dessa fonte não terá sede mais, é porque todo conhecimento trazido em sua simplicidade aplaca a curiosidade do desenvolvimento humano, que tenta a todo canto desenvolver-se. Tenta de toda sorte ampliar a sua cultura, o que não é errado, para obter novos conhecimentos e aplacar as angústias. Só que muitas vezes nessa caminhada a gente não tem conseguido. Aliás, alguns conhecimentos têm trazido mais inquietação à alma do que conforto, consolo e esclarecimento. Até porque a gente vive num mundo em que a competitividade que não surgiu agora, que veio lá dos gregos, e por isso a filosofia, a competitividade está cada vez maior. Não por um bem comum, não por uma construção comum de uma sociedade melhor, mas para uso, fruto e valorização do que predomina, que é o egoísmo, o orgulho, e algo que o espírita tem pavor, que é a vaidade. Não existe espírita vaidoso, né, meus amigos? Então, como a gente precisa tomar muito cuidado com a vaidade, até porque a gente gosta muito de ouvir a própria voz, a proposta do estudo, como filosofia, ela é o amor pela sabedoria, ela é a busca pela sabedoria, a gente pede licença aos amigos para adentrar um pouquinho mais nesse campo. Mas nós não vamos falar dos 6 campos que estuda a filosofia, seja a metafísica, a lógica, a ética. Nós não vamos entrar necessariamente nesses temas, porém eles fazem parte da obra de Kardec. Tanto é que a obra basilar da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, ela é eminentemente uma obra filosófica. É a partir dos questionamentos de Kardec, e aí o nosso querido Sr. Honório dizia que ele não sabia o que era mais bonito, se eram as perguntas de Kardec ou as respostas dos espíritos, porque ambas eram de uma profundidade ímpar. Allan Kardec, para conseguir desenvolver aqueles questionamentos, era alguém em busca da sabedoria. Era alguém que destituiu das necessidades dele para abraçar e legar à humanidade uma obra muito profunda. É por isso também que a gente trouxe um pequeno poema do Casimiro Cunha em agradecimento a Kardec. Casimiro Cunha diz assim para a gente: sobre a terra de sombra e amargura, a treva espessa e triste se fez. A ciência e a religião
nas asas da quimera, mais se afundavam em noite escura. A alma humana de então se desespera. Eis que das luzes místicas do alto surge, desce outra luz confortadora e pura, de que o mundo infeliz se achava à espera. E Kardec recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições do Espiritismo em claridade de consolação. Emissário da luz e da verdade, entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e redenção. Redenção, tema também para a gente preparar e refletir, porque ele vai nos fazer importante nessas propostas de digressão nossa, nesse desenvolvimento do raciocínio, para a gente abordar esse momento e essa época de transição em que vivemos. Falamos que a gente não ia abordar propriamente dita metafísica, por exemplo, e não vamos, mas é ela, a metafísica, que permite que nós possamos compreender um pensamento trazido por filósofos, especificamente o René Descartes, que foi o autor e o implantador de uma tese, de uma filosofia chamado dualismo cartesiano. O que quer dizer isso, trocando em miúdos? Ele defendia a tese de que a alma e o corpo eram coisas distintas. E isso em 1600 e lá vai fumaça. Ele já praticava essas ideias. O que muitos filósofos, do ponto de vista doutrinário, eles erraram, foi que eles partiram sempre do princípio material para descobrir aquilo que era transcendente. Ao passo que a doutrina espírita vem nos esclarecer que somos seres espirituais em uma experiência terrena e que essa experiência tem o objetivo de evoluir. Aí começa o nosso desafio. Para evoluirmos e compreendermos o momento de transição em que estamos, nós trouxemos algumas palavras que fazem parte do comportamento nosso no dia a dia, como construção do conhecimento. Uma palavrinha chama-se paradoxo. E tem mais outras duas que a gente vai falar muito sobre elas. Incerteza e a outra, ambiguidade. Essas palavrinhas, elas vão permear as nossas reflexões nessa manhã, porque o paradoxo, ele mostra para a gente as contradições em que vivemos, assim como também a ambiguidade, a ambivalência. Então nós vivemos época em que há muita incerteza, e as incertezas, elas geram em nós desconforto, seja porque resistimos às mudanças, ou seja porque as mudanças elas vão exigir cada vez mais um desenvolvimento que eu não sei se eu quero fazer. E por isso que para construir o nosso estudo de hoje, já que a proposta ela versava pela filosofia, nós tentamos de alguma forma entender se nós acreditávamos nisso que nós estamos falando. Por quê? Porque a gente vive uma época, só para vocês terem uma ideia, o Brasil no ano de 2015, ele consumiu 54 milhões de comprimidos antidepressivos e estabilizadores de humor. 54 milhões. A população da época era de 206 milhões. Então tem alguma coisa que não está boa. Tem alguma coisa fora da ordem, como diz a música. Porque 54 milhões de antidepressivos. O que a gente está vivendo? O que tem acontecido conosco? Por que tamanha insatisfação? O que a gente não tem compreendido da vida?
Será que a gente tem fé? 54 milhões de comprimidos. Outro dado interessante. O Brasil produziu em 2015 14 bilhões de litros de álcool. Nós temos uma população de 206 milhões. Divide 14 bilhões por 206 milhões. É como se todo mundo, independente da idade, independente do credo, das crenças, dos valores, usufruísse X número de litros de álcool ao longo de um tempo. Isso a gente está falando daquilo que é aparentemente lícito, ok? Fora a narconomics, que é a economia do narcótico. Os dados que a gente levantou apontam para a economia do narcótico da mesma proporção e monta que um McDonald's. Eles movimentam o mesmo recurso que uma Coca-Cola, um McDonald's, isso em amplitude mundial. 2015, século 21, mais de 2000 anos dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, e a gente vivendo um período de transição dessa maneira. A indústria farmacêutica, ela cresceu no último ano mais de 12%. Uma crise brava, avassaladora em algumas áreas da cultura, algumas áreas da economia, desenvolvendo mais. A indústria da bebida, para cada um funcionário que existe, ela gera 52 outros na economia. São 2.200.000 empregados, mais de 50 fábricas. É essa indústria que representa um dos pilares da sociedade de hoje, que é o lucro a toda sorte. Houve uma época que a economia era a salvação, ou a salvação era a economia. Hoje nós temos a economia da salvação, em que há o comércio muito forte, interligado em tudo. Agora, não surgiu de agora. A formação da moeda, esse metal, ela tem suas origens remotas na religião. Então, nesse período de transição em que nós vivemos, onde os dados atuais, fora homicídios, fora violência, fora uma série de outras dificuldades por que passa a sociedade, esses dados só mostram para a gente que o período de transição para a regeneração, olhando no senso comum, digamos assim, ele parece distante. E aqui não vai condenação com relação ao uso de psicotrópico. O que nós estamos chamando é a atenção para os números, para os dados, que eles possam trazer reflexões para a gente, porque nessa proposta de entender os paradoxos, as diferenças, as incertezas, acho que nós não estamos entendendo ele muito bem. Por isso que teve um pensador, se eu conseguir localizar ele aqui, ele disse, o Scott Fitzgerald, é um escritor americano do século XX, ele diz que a mente, a inteligência mais preparada para sobrepor e para viver esses momentos que a gente tem, que a gente passa, é aquela mente capaz de suportar essas dualidades, esses paradoxos. Conviver com dois pensamentos diferentes ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Esse é o nosso desafio. E é um desafio que a gente vê que historicamente ele vem acontecendo. Os Estados Unidos, por exemplo, eles são conhecidos pela democracia, eles são conhecidos por ajudar países em desenvolver-se ou para desenvolver-se, mas ao mesmo tempo ele é visto como imperialista. Ele é visto como alguém que faz intervenções militares em outros países, tentando de alguma forma dominar tudo. E quando a gente sai da esfera exterior e cai para a esfera interior,
Todos nós temos no desenvolvimento nosso o amor e ainda algo a ser trabalhado. Só que quando nos deparamos com esse algo a ser trabalhado interior, a gente tem cedido às pressões. Pressões que foram acumuladas e construídas ao longo de reencarnações, como os nossos hábitos. A mudança de hábito, ela exige da gente. Ela faz esse exercício. Então, saber conviver comigo nesse paradoxo é um desafio. É um desafio que o Blaise Pascal, ele conseguiu viver. Só que os registros, as memórias, as histórias, elas nem sempre condizem com a realidade que ele viveu. Ele tinha o ser humano, o homem, na condição de inconstante. O que predominava para o homem era o tédio e a inquietação. Então a inquietação é positiva, porque ela nos movimenta, ou pelo menos ela nos estimula a movimentar, e nesse movimento eu busco novo conhecimento. Ao buscar novo conhecimento, eu substituo aquele anterior, fazendo com que a nova proposta de desenvolvimento, ela seja um outro patamar. Ela me traga mais qualidade, principalmente qualidade de vida. Ele dizia, é uma frase famosa, né, de chavão dele, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Alguns estudiosos dizem que ele perdeu muito tempo com essa ideia de metafísica, com essa ideia de religião, com essa ideia de procurar Deus. Só que a gente encontra Pascal na Revista Espírita, assim como também a gente encontra ele no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando ele fala sobre o egoísmo. Esse mesmo que passou por essas dificuldades, que teve a ideia de construir um conhecimento para aplacar as suas ansiedades, e foi entendido por alguns como uma pessoa instável, tediosa, inquieta, apesar das contribuições na ciência, todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos sendo vistos de duas maneiras, ou de mais maneiras. Quando nos olham com simpatia, relevam as nossas limitações e dificuldades. Quando nos olham com aquele olhar perquiridor, procurando defeito, você pode ser o mais bonito do mundo, que sempre vai ter algo que não vai agradar. E aí entra a vaidade, não do espírita, viu gente, mas do ser humano. Porque o ser humano, ele tenta de alguma forma obter conhecimento e atenção. E carecemos de atenção. Somos muito bons na falatória, na oratória, mas na escutatória a gente ainda está carente, como diria o Rubem Alves. A gente ainda precisa desenvolver um pouco mais. E é por isso que o Pascal nos chama a atenção para o compromisso nosso com o egoísmo. Ele diz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis ao sofrimento alheio. Mais sensíveis ao sofrimento alheio. Então, essa proposta, esse desenvolvimento da caridade e do amor é uma construção. A filosofia aqui é apenas um pano de fundo para a gente entender, já que o egoísmo ele predomina e o orgulho também, porque são eles que ditam o ritmo dos motores que movimentam o globo, dos motores que movimentam o planeta. O amor, assim como a caridade, ele vem sendo desbravado
O que nos vem à mente aqui é aquele momento em que Saulo tem os seus olhos escamados. Ali ele fica cego. Nessa cegueira, ele consegue olhar para dentro. E o que tem acontecido conosco? Estamos cegos tentando olhar para fora. E quando olhamos para dentro, não gostamos do que vemos, corremos para os psicotrópicos, que de alguma forma já fazem parte da sociedade. Qual é o movimento que a gente faz para conter esse avanço? Não o avanço social, mas o avanço individual. Qual é o movimento, o esforço que eu tenho feito para conseguir mudar esse cenário? Ainda é necessário? Ok. Faz parte do processo. Não está errado. Ou melhor, será que está certo? Ele pode não estar errado, mas será que está certo? Por que eu não me aceito? Por que eu não me amo? Por que eu me martirizo tanto buscando algo que muitos têm e não são felizes? Qual é o meu papel aqui na vida? Será que é sofrer? Será que a gente nasceu para sofrer? Porque era o que Pascal fazia. Eram esses questionamentos. O que eu consigo trazer com esses problemas físicos que a gente deduz tenham sido provocados pela inquietação mental dele, como ocorre com as nossas queimações de estômago, né? Não que aqui alguém tenha, tá, gente? Mas às vezes alguém pode ter queimação de estômago, ansiedade, essas coisas que tem lá fora. Então, quando a gente sente tudo isso, o que a gente muda? Como que a gente faz? É por isso que nessa dualidade, Pascal viveu tudo isso. Esses fragmentos do conhecimento, essa busca dele por Deus, porque ele acreditava. Ele acreditava no Deus de Abraão, aquele Deus que trouxe Jesus, que Jesus, por sua vez, veio aplacar, veio perdoar todos os erros cometidos lá em Adão, para que pudesse culminar em uma vida futura. Então, na época de Pascal, havia uma aposta. A vida continua ou não continua? Ele acreditou na continuação da vida. E pelo tempo que está desencarnado como Pascal, até a codificação, quando passaram aproximadamente 200 anos, ele demonstrou uma compreensão melhor da vida, corroborando com o que os Espíritos trouxeram no Livro dos Espíritos, de que a gente progride também no mundo espiritual. Não progredimos na mesma proporção e intensidade de quando estamos reencarnados, mas também progredimos, porque lá conseguimos fazer a síntese de muitas coisas que vivemos aqui. E por falar em síntese, o autor de uma proposta chamada dialética, que foi Sócrates, viveu também essas dificuldades. Um exemplo disso é o André Luiz, né? André Luiz. Ótimo, Luiz Roberto. Bacana, um exemplo de progresso no mundo espiritual. Humberto de Campos, né, Luiz Roberto? Humberto de Campos, André Luiz e muitos outros anônimos. Isso que é bacana, você foi intuído, viu, Luiz? O Humberto de Campos, ele fala para a gente no Boa Nova uma coisa que chamou muita atenção para a gente perceber esse progresso, esse avançar do desenvolvimento. Ele diz assim: nas esferas mais próximas à Terra, os nossos labores por aperfeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Próximos à Terra, escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Aí o que a gente mais vê propagado é quadrilha, é umbral, é tudo aquilo que nós estamos ainda carregando
ao invés de percebermos que há uma pleiade muito maior de desenvolvimento, de amor e de estrutura, que às vezes a gente passa batido por elas, valorizando muito mais as questões transitórias, preocupado muito mais com as artimanhas do mal, como se nós não fizéssemos parte em algum momento, dando brechas mentais para as atuações deles, se não forem diretas a nós, por intermédio das nossas vibrações e energias, como acabam atuando, principalmente nessa época. Até porque somos usinas de forças ambulantes. A gente emana e recebe. E nessa emanação e recepção, o Humberto de Campos, quando ele aponta que existem muitas escolas, apesar desse 2/3 trazido por André Luiz, de que no mundo espiritual ainda estamos mais jungidos às questões terrenas, existem escolas trabalhando na transformação do ser humano. E aí a gente retoma o pensamento do Emmanuel quando ele fala das interconexões que nós temos. Quando ele fala que nós estamos conectados. Isso é muito profundo e ao mesmo tempo simples. Por que é profundo? Porque se nós temos uma inter-relação e a minha atitude, a minha ação, ela gera repercussão no outro, o mesmo mecanismo, porém em dimensões diferentes, acontece com os orbes. Quando Stephen Hawking, naquele livro dele, O Universo numa Casca de Nós, ele estuda, ou pelo menos ele traduz em uma linguagem comum para a gente, a teoria da relatividade de Einstein, ali ele mostra que a gravidade do planeta, ela forma uma espécie de curva em algo que está fora do planeta. Esse algo que está fora são os fluidos cósmicos universais adequados à realidade do orbe. Então, se o planeta não está solto no nada, até porque o nada não existe, ele está interconectado com outros planetas no sistema solar. O sistema solar, por sua vez, ele está conectado à galáxia que pertence, que é a Via Láctea. A galáxia que pertencemos, ela tem conexões com outras galáxias, que faz com que tenhamos a conexão com o universo. E a ciência já está partindo para o multiverso. Tudo a partir de 3 elementos. Do Criador, desse fluido cósmico, que é a matéria, uma matéria bruta, uma matéria primitiva, que vem se transformando ao longo do tempo para auxiliar o globo. Do ponto de vista do espírito, essa conexão mental, essa energia, ela desenvolve, ela passa para outras pessoas, ela passa para aqueles que nos envolvem, que estão conosco, que compartilham dos mesmos ideais e aqueles que não compartilham. Sendo que os que não compartilham criam as diferenças. Aqueles que compartilham criam as sintonias. Então, conviver no paradoxo exige aquilo que Darwin trouxe para a gente, como uma reflexão interessante, que não é o mais forte que sobrevive, e sim aquele que melhor se adapta à mudança. Aí a gente vive outro paradoxo, porque Darwin era evolucionista, e como evolucionista ele partia da criação, da geração espontânea. A geração espontânea mostra que no planeta, quando foi criado há 4 bilhões e tanto de anos, ele não tinha condições de ter nenhum ser vivo aqui. Mas que com o passar da transformação do planeta, foram através da química criando as condições para que houvesse vida.
Já os existencialistas, já aqueles que acreditam, os criacionistas, acreditam que tudo foi criado a partir de uma força superior que é Deus. E aí, nessa dialética, em que eu tenho um pensamento, e eu tenho um pensamento diferente, uma mudança, vem a doutrina espírita como a síntese, mostrando que ambos, de acordo com o seu pensamento, se completam. E ao se completar, ele cria uma nova base. É isso que a gente aprende na dialética, no desenvolvimento do raciocínio. Eu gosto de alguma coisa, o Luiz Roberto não gosta. Então eu tenho uma tese e ele tem uma antítese, um outro pensamento. Porém, quando as ideias se convergem, elas criam e formam uma síntese, que pode ser o resumo daquilo que nós pensamos, um de acordo e o outro diferente. Essa síntese pode ser um respeito às diferenças, o que é sublime, como pode ser mais uma desavença. Então, essa síntese, numa espiral evolutiva, ela cria outra base. A gente já parte, então, de que nós dois chegamos a uma conclusão, a uma síntese, de que nós vamos continuar pensando diferentes, mas existe respeito na nossa diferença. Então, tudo que for construído a partir daí, ele já terá a base do respeito, independente das diferenças. Algo bem diferente do que a gente vê quando é discutido política, quando é discutido futebol, quando é discutido as coisas da vida. Tomamos partido sem ao menos compreender o que se passa no pensamento do outro, ou como o outro construiu o seu pensamento. Por isso a beleza de não termos nada pronto, de sermos espíritos a caminho da luz, em crescimento, porque esse crescimento mostra a incompletude do nosso ser. E a época de transição que vivemos mostra que a predominância do orgulho e do egoísmo nada mais são do que manifestações das nossas mazelas, que quando começarem a ser tratadas com respeito, vendo que aquele que pensa diferente hoje, amanhã ele poderá pensar de uma maneira melhor, que não precisa ser igual à nossa, mas melhor, as relações na vida, elas tenderão a alcançar um patamar diferente. Aí, a rebeldia dos espíritos, ela não alcançará mais tanto eco e tanta ressonância na vida como a gente tem visto hoje em dia. Ainda mais com as redes sociais. Muita gente anônima que se manifesta nas redes sociais, acreditando ali encontrar uma ferramenta para lançar as suas emoções, os seus pensamentos, acaba se expondo de tal forma que as críticas, quando vêm, nem sempre a gente está preparado para elas. E isso causa ainda mais um isolamento. Porque ao receber uma crítica ou ao nos depararmos com situações de conflito, ali é fácil cortar. Mas a semente já foi lançada. A dúvida já foi instaurada. Então, como viver com a dúvida? Como conviver com esses paradoxos, essas ambiguidades que existem na vida presente ou na época de transição? É por isso que Aristóteles e outro filósofo, que foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates, Aristóteles era favorável ao caminho do meio. A ideia dele eram emoções equilibradas, fugir dos extremos. Porque os extremos, eles polarizam. E essa polarização, ela não permite que a gente compreenda, no meio da caminhada, que existem outras alternativas.
Por isso muita gente tira a própria vida, acreditando não ter respostas. E aí entra uma outra palavrinha que é antagônica, que é o oposto da probabilidade, a improbabilidade. Quando a razão, que ela mostra para a gente o consumo exacerbado de antidepressivos, quando ela mostra para a gente o consumo exacerbado de bebida e de droga, a razão nos diz que a gente está num caminho sem volta. Não vemos muitas alternativas. Porém, aquilo que é improvável ou imponderável acontece. Hitler, antes do dia D, se a gente olhar o mapa da Europa, ele dominava a Europa, ele ia dominar o mundo. A mudança que aconteceu, ela era algo improvável, que os estudiosos aí da história, da historiografia, nos confirmem ou não essa tese. Mas ele tinha tudo na mão para ele alcançar os seus objetivos e os seus ideais. No entanto, um movimento articulado, planejado, trazido pelo alto, mudou o rumo da humanidade. Assim acontece com as nossas vidas. Muitas vezes nos vemos em situações que parecem não ter saída. A gente acha que não vai ter solução. É uma enfermidade que nos acompanha ali diuturnamente, minando as nossas forças. É um ente querido que muitas vezes não nos entende. Ou somos nós, muitas vezes, brigando com a vida, achando que nada vai dar certo. Acontece o improvável. Por que o improvável? Porque muitos desses filósofos, eles acreditavam que o coração, que a emoção, que o amor, ele era capaz também de, com lógica, com razão, trazer soluções que a razão de até então não compreendia. Por isso que mesmo buscando o caminho do meio como Aristóteles buscava, ele foi professor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era um conquistador, era um guerreiro. Então, aquele mesmo conhecimento que poderia ser utilizado para a construção do bem, ele foi utilizado para a guerra. Agora, os conflitos que existiram, eles existiram por dois motivos. Orgulho, porque os gregos na época acreditavam que os pagãos precisavam ser educados, e quem tinha acesso às letras eram poucos, por sua vez eles tinham poder, já que eles tinham conhecimento. Então, diante daquele conhecimento, para ele ser utilizado para o bem, ele foi construído para as necessidades imediatas. Aquilo que acontece com quase todo mundo que tem acesso ao poder. Eu já dizia Abraham Lincoln, que é conhecer o caráter de alguém, dele poder. E com o poder, nós muitas vezes nos transformamos. Porque esse paradoxo de servir, ele deixa de ser prioridade a partir do momento em que eu me regalo com as benesses da conquista, com as benesses da riqueza. E a riqueza da raiz reishi, ela quer dizer poder, ela quer dizer desenvolvimento. O propósito, a raiz da riqueza é o crescimento. E dentro desse crescimento, dessa proposta de crescimento, a gente vê o egoísmo e o orgulho fazendo parte. Porque primeiro eu preciso saciar as minhas necessidades, os meus movimentos, para depois eu construir aquilo que falta. E aquilo que falta
falta na visão, muitas vezes, do egoísmo. Não é aquilo que necessitamos. Então eu tenho necessidades que impulsionam o desenvolvimento e eu tenho a dor, como também mola que desenvolve o ser humano. Na época de transição em que vivemos, eu vivo sob o gancho da dor, muitas vezes me impulsionando a compreender a vida com outras leituras, de uma maneira diferente, e tenho a necessidade, que ainda é movida pelo egoísmo. Aí alguém perguntaria para a gente, então nós chegamos numa sinuca de bico. Nós não vamos a lugar nenhum. Por isso o imponderável, por isso aquilo que é imprevisível aos nossos olhos acaba acontecendo. E nessas conquistas, a gente percebe o desenvolvimento do ser humano ao longo do tempo. É de Aristóteles também um estudo a respeito do tempo. Para ele, o tempo é um contínuo que está didaticamente dividido entre passado, presente e futuro. E aí o Hermínio Miranda, no livro Memória e o Tempo, faz um trabalho maravilhoso que a gente convida os amigos a conhecerem. Ele faz estudo de regressão de memória, ele faz um trabalho belíssimo. Ele que desencarnou há pouco tempo, né? Como também desencarnado há pouco tempo, o Dr. Jorge Andréa, era muito conhecido até na década de 90, desencarnou com 100 anos. Ele possui trabalhos muito profundos, mostrando essa interligação, essa interrelação entre nós. Esse movimento que existe entre as minhas atitudes refletirem e repercutirem no próximo. Assim como também a repercussão do próximo nas minhas atitudes. A gente vai até 10h30, né? Então estou bem aqui de tempo. Dentro dessa, voltando aqui só a Humberto de Campos com as escolas, porque nessa construção do tema, a gente que tem alguma ideia, digamos assim, acadêmica, a gente sabe que a gente precisa dar cortes, né? A gente precisa recortar o tema, e no recorte acaba alguma coisa ficando de fora, outras coisas entram. Então, para a gente dar um recorte no tema de hoje, a gente buscou, nesse pano de fundo filosófico, o pensamento do Emmanuel mostrando essas conexões que existem entre nós. Essas conexões, estudadas por intermédio do pensamento dos filósofos, mostram a inquietação do ser humano com a evolução desde sempre. Essa inquietação com a evolução fez com que muitas linhas de conhecimento pudessem ser trazidas. E cada conhecimento desse teve uma utilidade. Pode não ter tido para todo mundo, mas ela teve uma utilidade. Então, conhecimento bom é conhecimento útil. Tanto é que nas teses de conhecimento, nas teorias de conhecimento, há a economia do conhecimento, que é aquele que agrega valor. Isso é outra história, gente. Não preocupa, nós não vamos entrar nesse caminho, não. Mas é porque a teoria, essa teoria do conhecimento, explicita a inquietação do ser humano. Ela mostra o quanto a gente é inquieto com relação à nossa realidade. Mas quando passamos a fazer uso de psicotrópicos, de estabilizadores de humor, eu consigo quase que ofuscar. Eu acabo tolhindo esse movimento interno que existe e que me traz profunda inquietação. Esse movimento de buscar o conhecimento, esse movimento de buscar o esclarecimento que vai fazer luz. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações sinceros trazidos pelos espíritos nas escolas que povoam a região do orbe, como trouxe Humberto de Campos. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns protestantes,
notei que classificavam Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir, nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Então, quando a gente vê que ainda vivemos misérias seculares, é para abrandar o coração, é para serenar a alma, porque tudo que estamos vendo e vivendo tem um propósito, que é o despertar de cada um de nós. O despertar do espírito, ele segue o fluxo desse desenvolvimento, dessa compreensão da vida. À medida, e aí é outra teoria do Pascal, quanto mais a gente conhece, mais contato com o desconhecido nós temos. Então, quanto mais contato com o desconhecido, mais eu amplio a minha capacidade. Mas, Vladimir, você falou que a gente vive época de incerteza, épocas de paradoxos, porque é isso que caracteriza a época de transição. E aí, para a gente tranquilizar, a transição ela não começou agora e também não vai terminar agora. Ela vai exigir ainda um pouco da gente. E para que a gente possa tranquilizar didaticamente, nós podemos ver esse progresso e essa evolução macro e micro, ambos trabalhando os mesmos sentidos. Mas quando a gente percebe nesse paradoxo de incertezas, existe uma certeza na vida. Existe uma grandeza ao alcance de nossas mãos. Existe um movimento capaz de fazer com que a gente lide com essas incertezas. O que vocês acham que é? É para os encarnados, por gentileza. Os desencarnados respondem também, mas vamos para os encarnados. O que vocês acreditam que seja essa certeza que a gente tem em meio a tantas incertezas? Amor, doutrina espírita, fé, imortalidade da alma, o amor, o conhecimento, que a gente resume em uma palavra, que é o modelo e o guia da humanidade, Jesus. Ainda que a gente ande pelo vale das sombras e das dores, sem amor, a gente não vai a lugar nenhum. E o amor do Cristo é o amor que releva as nossas imperfeições. É aquele amor que nos acolhe genuflexo, chorosos, cansados, combalidos dessa luta de ter, não ter, ser, não ser, conhecer, aprender. Na hora que a gente acha que sabe alguma coisa, vem outra teoria e derruba tudo aquilo. Existe uma certeza, que é Jesus. Por isso que cabe à doutrina espírita resgatar esse Jesus que é de amor, que vê a humanidade enferma, que vê as nossas lutas que nós procuramos esconder até de nós mesmos, mas que respeita o momento em que nós vivemos, vibrando para a nossa recuperação, dando pílulas de evangelho em nosso dia a dia, para termos a base segura e singrarmos o mar das incertezas.
é muito provável que a gente desencarne ainda sem saber nada. Mas também é muito provável que a gente seja acolhido nos braços do amor, que tudo releva, que tudo perdoa, que tudo ampara. Porque esse mesmo amor que nos convida hoje a abrandar os corações, a saber que eu me comprometo não é com a atitude do outro, mas com as minhas próprias atitudes, com o meu próprio ver, com a minha própria maneira de enxergar a vida. E como nosso querido irmão alemão, muito bem intuído com a sua bem-aventurança, com a bem-aventurança do Cristo, porque já dizia Gandhi, se tudo tivesse se perdido do cristianismo, mas as bem-aventuranças tivessem ficado, nada teria se perdido, porque naquele sermão do monte a gente tem um esclarecimento profundo. Diga, meu irmão. O Vladimir está sendo muito feliz na apresentação. O que nós queríamos comentar com ele aqui, quando fala de Jesus, nós estamos lembrando quando os trabalhos do Chico transbordavam de gente pelas janelas. Por que está aqui? Eu estou procurando. Chico, mas como se explica isso? É porque estão com saudade de Jesus. Saudade de Jesus. Lembra disso? Nós lembramos do livro da grande síntese da ciência do infinito, que chama Livro dos Espíritos. Ciência do infinito. Grande síntese. É verdade. Os benfeitores, na questão 770A, explica para nós a ciência do amor. Fazer a maior soma de bem. Esse é a melhor o recurso para conjugar o verbo amar. Essa observação. Que maravilha! Fazer a maior soma de bem. Por isso que Humberto de Campos ele fala para a gente, Jesus vê no vaso imundo do meu espírito, ele vê que penetrou uma gota do seu amor, desvelado e compassivo. O homem perverso, isso Humberto de Campos falando dele, que chegava da terra, encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com sua bondade sem limites. Percebam que quando ele fala que ele era um homem perverso, é porque ele fazia uso do orgulho, ele fazia uso do egoísmo, com as suas ironias intelectuais, criticando o outro. Às vezes o outro tem um esforço danado e a gente não reconhece o esforço do outro. É tão sublime essa busca do Cristo que a gente pode ter lampejos da grandeza que é viver em Cristo. Só a busca já nos dá uma alegria, já nos abre uma esperança na alma que a gente já não tem nem vergonha de falar mais. A gente sente vontade apenas de emanar as vibrações e as energias que hoje ocupam o nosso coração, para que elas um dia possam tocar os corações de todos aqueles que nos ouvem, para eles sentirem um pouquinho da alegria que nós sentimos de sermos amados pelo Cristo, e de amarmos, por que não, do nosso jeito, com as nossas limitações, com os nossos impedimentos, com as nossas dúvidas, mas simplesmente amarmos. Porque ainda que nós tivéssemos o dom de falar as línguas dos anjos, sem amor a gente nada seria. Que esse amor que nos inspira, que esse amor que nos une no 25º ciclo de estudos
do Abrigo Jesus, que Ele nos abrigue o ano inteiro, para que essa conexão sublime com o mais alto, ela perpetue em nossos corações e em nossos atos, para que cumpramos o papel do Espiritismo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 1, ele diz que o Espiritismo não veio, assim como Jesus também não veio destruir a lei, o Espiritismo não veio destruir aquilo que estava sendo construído, pelo contrário, ele vem para executar. Então o papel nosso, ele é muito importante. Não pensemos que às vezes a casa espírita vazia é porque tem algum problema, porque tem alguma coisa acontecendo. Ou não regozijemos com a casa espírita muito cheia, acreditando que é o mais importante. Haverá uma época na humanidade em que o Espiritismo será a verdadeira religião. Não a religião como prega as convenções sociais, mas aquela religião que nos religa a Deus, que permite, que compreende essa dualidade, em que eu posso acreditar em várias coisas, mas quando eu estou diante de outra pessoa, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, é o respeito pela diferença e pelo próximo. Diga, meu irmão. Microfone. Quando Emmanuel fala o seguinte: religião pura é aquela que liga a criatura ao Criador. Isso. Independe de rótulo, de vírus, a religião pura é aquela que liga a criatura ao Criador. Qual a força para ligar? É, o amor. Maravilha, meu irmão, maravilha. Muito obrigado. Um pensamento de Buda, para a gente compreender essa amplitude, ele fala assim: todos os fenômenos da existência têm a mente como seu antecedente, a mente como seu líder supremo, e da mente são feitas várias coisas. Quando alguém fala ou age com a mente pura, a felicidade o segue como a sombra que nunca o abandona. Então a mente pura aqui, a gente pode interpretar não apenas a mente que não teve erro, mas é a mente que naquele momento ela respeita as diferenças e que constrói uma outra relação. É fazer pontes ao invés de muros. É criar muito mais aproximação do que diferenças. É trazer todos nós para o mesmo patamar. Até porque, nessas interconexões, nós estamos todos no mesmo barco chamado Terra. Abençoado é esse planeta que tem sob a égide o Cristo, o Verbo que se fez carne, o intérprete direto de Deus, aquele que chegou aqui imaculado, sem nenhum tipo de sequela ou de mazela espiritual, que já chegou puro. E a partir dele, todas as convenções foram se tornando novas moradas em cada mente, em cada coração. É interessante que, assim como Sócrates não escreveu nada, e teve na sua vida discípulos fiéis entre aspas, tá, gente? Porque a gente não sabe se Platão mais falava dele, das teorias dele, do que de Sócrates, mas, no entanto, ele tem trabalhos que remontam mesmo a Sócrates, segundo alguns historiadores. E a gente pode ver isso em Paul Johnson, que é um historiador muito conhecido, ainda da atualidade. Então, esses discípulos que dão continuidade ao trabalho dos seus mentores, ao invés de preocuparmos com erros de tradução, com traduções que se perderam, a essência que sobreviveu 2000 anos, ela é um material belíssimo.
ela é um material riquíssimo de estudo. Até porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide o estudo do Evangelho em 5 partes, sendo que o foco da doutrina espírita é o aspecto moral. Todos os outros causaram polêmica. O aspecto histórico, os milagres, as predições, as palavras que serviram de dogma para a igreja, tudo isso causou perda de foco. Tudo isso fez com que a gente mais dividisse do que somasse. Aí Kardec, com seu brilhantismo, com sua sintonia invulgar, ele consegue buscar a essência do trabalho do Cristo, que é o aspecto moral. Então, cabe a nós, espíritas, aos trancos e barrancos, com fé, com vontade, com determinação, vencermos a nós mesmos. E a gente pode dizer, sem medo de ser feliz, que a gente já caminhou muito. E que nessa caminhada, se hoje estamos cansados da luta, é porque muito já lutamos. É porque muito já fizemos. Então o convite do Cristo hoje não é para a gente fazer muito, mas é para a gente fazer o simples, aquilo que a gente trouxe no início da nossa fala. O simples é aquilo que procura me colocar nos caminhos traçados pela lei divina. Até porque definir datas e períodos em que a regeneração ela se completará é menos importante. Por quê? Porque o determinismo divino ele traça onde a gente quer chegar. Mas nós, seres humanos, temos livre-arbítrio para mudar a rota, para construir o caminho. E nessa construção a gente pode chegar naquele tempo ou em outro. O fato é que para o Cristo, o tempo que a gente chegar era o tempo necessário ao nosso florescer. Que o amor do Cristo, meus amigos, floresça no coração de cada um de vocês, trazendo sempre esperança, fé, coragem, determinação e muito boa vontade no coração. O resto vem por acréscimo. O resto, à medida em que avançarmos em boa vontade, à medida em que nos sensibilizarmos diante da dor do outro, que nós consigamos todo o alimento do coração e da mente para a nossa jornada. A gente agradece muito a paciência de vocês, o carinho nesse breve tempo, que para a gente foi muito importante. Para a gente é uma oportunidade ímpar, porque alguém anônimo, pequenininho, não fisicamente, viu gente? Esquece fisicamente, mas pequenininho, consegue, com todas as limitações e dificuldades, falar sobre Jesus. É sinal de que Jesus, ele busca não aquele que sabe mais, não aquele que é o melhor, mas aquele que hoje abre o coração, com todas as limitações que tem, para mostrar o quanto ele nos ama, o quanto ele é bom conosco e o quanto ele nos ajuda nessa jornada. A gente agradece ao Luiz Roberto, a gente agradece ao abrigo Jesus que de fato nos abriga, nos abraça. E até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Que tenhamos um excelente domingo de estudos, de reflexões, que retornemos aos nossos lares sob o amparo do Cristo e que Ele permaneça em nossa mente, com os nossos familiares, em nossos ideais e até uma próxima, se Deus quiser.